A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A isso o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nos reunimos com a comunidade de João. O grande apelativo de João é ouça a voz de Jesus. De fato, vivemos um pouco tempos difíceis, ou conflitivos, ou incompreensíveis, ao qual precisamos muitas vezes de fala de alguns representantes. E acreditamos que essas falas duras, consistentes, é a única forma de atravessar a crise atual. Esses apelos que nascem no nosso coração, tanto da sociedade quanto da igreja, de fato não conseguem impedir a crescente desvalorização entre nós, da nossa condição humana. Se vamos ver pela vida de fé ou na vida política, algumas intervenções de bispos ou políticos provocam reações diversas. Alguns elogiam com fervor, outros criticam duramente. A maioria esquece depois de alguns dias, não levam nem em conta. Entretanto, o Evangelho nos recorda algumas palavras de Jesus que nos desafiam a todos nós. As ovelhas seguem o pastor porque conhecem a sua voz. A primeira e decisiva coisa hoje é também que na igreja, na sociedade, escutemos a voz de Cristo, com toda a sua originalidade, pureza, não com o peso das tradições, costumes, novidades e modas, não com as preocupações de uma vida politicamente ou eclesiasticamente correta, nem com os gostos de teólogos ou pensadores, nem com os interesses, medos e acomodações que muitas vezes nos levam a escutar esse ou aquele. Isso requer não simplesmente confundir a voz de Jesus com qualquer palavra que é pronunciada por aí. Não devemos tomar como certo em que todas as intervenções de políticos e bispos ou autoridades ou pessoas importantes ou pregações que muitas vezes ficamos tão emotivados e tal, nem através dos escritos, exposições catequéticas. A voz de Jesus está acima de tudo isso. E a pergunta é se de fato estamos ouvindo fielmente a sua voz, ou estamos extremamente comovidos e arrastados pelo entusiasmo ou por um discurso de fato catastrófico. É uma grande angústia e pergunta, Qual voz? O que nos leva? O que nos motiva?
E é sempre um risco. Podemos encher a nossa vida de escritos, de cartas de contestações, documentos, livros, pregações, tudo isso substituindo pelo nosso ruído, da nossa insatisfação, da nossa impotência de sentir de fato prazer e gosto pela vida. E podemos confundir tudo isso que seja a voz do Mestre, ou pior ainda, é o Espírito. Santo Agostinho nos recorda repetidas vezes: temos apenas um Mestre, e sob ele somos todos colegas. Não nos tornamos mestre falando do púlpito, o verdadeiro mestre fala de dentro. É escutar essa voz interior. É olhar para o espelho e se perceber insatisfeito, enraivecido pelo tempo que passa e uma vida cansativa vivida. E não se apoiar mais no ruído desse ou daquele para colocar a nossa insatisfação e desgosto da vida, mas é ouvir o Mestre interior, que nos tira desse arredio, nos tira desta prisão e nos coloca a liberdade, nos coloca numa situação de vida. Devemos nos perguntar, afinal, se as palavras que ouvimos hoje, ela vem de fato da Galileia, de lá onde Jesus viveu, e nasce do Espírito do ressuscitado. Isso que é o decisivo. Pois toda essa tradição, magistério, pregação ou teologias devem ser convite para cada um de nós a escutar fielmente a voz de Cristo e não confundir, e não fazer mais barulho, e não negar de fato a força do ressuscitado que vem da Galileia. Somente quando alguém aprende algo sobre Jesus que se torna seguidor. E reforço, é somente quando alguém aprende algo sobre Jesus é que se torna seu seguidor. Não é seguidor aquele que cumpre, ou aquele que valoriza, aquele que de fato luta por esse ou aquele comportamento. Não, de fato isso é um fracasso. Lembramos do filho mais velho, na parábola do Pai misericordioso. Alguém que defende, alguém que está junto do Pai, alguém que faz tudo. E o Pai vai dizer: filho, mas tudo que é meu é teu. É ridículo você se queixar ou você reduzir toda a sua vida por causa de um cabrito. E talvez a nossa insatisfação é tão grande que reduzimos a criar um conflito ou briga por algo tão ridículo, quanto tudo o que é do Pai já é nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.